Bom, vamos lá, meus amigos. A segunda parte da nossa Cidade Sol, Brasília. Esse texto eu já postei aqui no YouTube há algum tempo atrás, mas vou repetir agora. Vamos lá. Permissão para ler. São João Melchior Bosco, em italiano Giovanni Melchior Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, nasceu em 1815 na Itália e faleceu em 1888. Ordenado pela Igreja Católica, foi canonizado em 1934. Em 30 de agosto de 1883, Dom Bosco teve uma visão profética a respeito de uma cidade que seria construída entre os paralelos 15 e 20, que muitos entenderam como sendo Brasília. Aspas. Entre os paralelos 15 e 20 graus, esse é o sonho de Dom Bosco, a visão dele. Havia uma enseada bastante extensa e bastante larga, partindo de um ponto onde se formava um lago. Muito interessante isso, viu? Nessa terra, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Nessa terra, conforme a visão de Dom Bosco, jorraria leite e mel e surgiria uma grande civilização. Essas palavras proféticas influenciaram a decisão final quanto ao local onde seria instalada a nossa nova capital federal. Está brava a coisa. Dom Bosco tornou-se padroeiro de Brasília. Em sua homenagem foi construída uma pequena capela em forma piramidal às margens do Lago Paranoá, a Ermida Dom Bosco. Mas há quem diga que a proposta de construir Brasília no interior do país teria partido de José Bonifácio de Andrade Silva, maçom, que, em carta à corte em Lisboa, sugere criar, entre aspas, criar uma cidade central no interior do Brasil para assento da regência, que poderá ser entre 15 graus de latitude, em sítio sadio, ameno, fértil e junto a algum rio navegável. Fecha aspas. Em 1822, a ideia de José Bonifácio de Andrade Silva é aprovada pelos deputados brasileiros e o nome Brasília é sugerido por ele próprio, anonimamente, um ano mais tarde. Nos primeiros bolsos de Lúcio Costa, o plano piloto de Brasília deveria partir de uma cruz, o sinal da cruz. Segundo historiadores, essa cruz deveria corresponder a um ato de posse da terra. A primeira fonte a ser examinada é Ísis, esposa do deus Osíris. Ísis foi a mais amada de todas as divindades femininas do Egito. Das asas de Ísis surgiu a inspiração para as duas asas de Brasília, cujo eixo está alinhado perfeitamente com o nascer leste e o pôr do sol oeste. Muito interessante isso. De acordo com as ideias ligadas ao Egito, claramente evidenciadas em muitas construções, o mais correto é que o plano piloto represente de fato a Ísis alada. A arquitetura do Congresso Nacional, esse é bonito aqui, viu? Esse aqui tem que prestar bastante atenção. A arquitetura do Congresso Nacional mostra o sol nascente, Senado,
e a lua crescente, Câmara dos Deputados. A rampa é a herança dos palácios egípcios. O que vemos aqui é uma simbologia esotérica, claramente reconhecível por qualquer pesquisador. Templo mortuário de Al-Deir al-Bahari, da rainha Hatshepsut, em Tebas, a cidade de Amon, hoje conhecida como Luxor. Sua rampa e colunas frontais teriam servido de modelo para a fachada do Congresso Nacional. Olha só, hein, minha gente? Olha só. Olha que coisa mais interessante. O Sol nasce entre os dois edifícios do Congresso, né? Aqueles dois edifícios, nasce a cada aniversário da cidade, em 21 de abril, mostrando um exato alinhamento astronômico que foi calculado minuciosamente, como a Porta do Sol em Machu Picchu, como o Sol no solstício de verão, inverno, lá em Stonehenge, na Inglaterra. Aqui também acontece isso uma vez por ano. Mas ele se põe, aí o Sol, né, se põe diariamente do lado oposto, atrás do Memorial de Juscelino. O alinhamento com o Sol e estrelas era essencial na construção das pirâmides e catedrais da Idade Média. Não foi diferente em Brasília. Tá certo? Outra fonte de inspiração, o Templo de Luxor. Os dois obeliscos teriam inspirado os arquitetos para construir as duas torres do Congresso Nacional. O alinhamento entre o Congresso Nacional, o Templo do Sol e da Lua e os mistérios não foi apenas um detalhe do projeto. Ministros, olha para que foram designados os ministros. Ministros são guardiões do poder e, como tais, devem posicionar-se nas laterais. Na Alameda do Templo de Luxor, as estátuas guardiãs, pequenas esfinges, teriam servido de modelo para o posicionamento dos ministérios ao longo do eixo monumental, e com o Congresso Nacional, o Templo do Sol e da Lua ao fundo, onde é o Congresso, certo? Então você tem o eixo nacional, né? O eixo central dos dois lados e vai terminar lá no Templo do Sol e da Lua, ao fundo, que é o Congresso Nacional, considerado o Congresso Nacional. A arquitetura do Teatro Nacional de Brasília, idealizado por Oscar Niemeyer, mostra com clareza as formas de uma pirâmide truncada. Hoje, podemos perceber que o sonho faraônico de Juscelino Kubitschek concretizou-se. Até mesmo uma pirâmide mortuária foi construída para acolher seus restos mortais, a sua múmia, né? Seu túmulo, na mais pura tradição faraônica. Fica acima do solo, inteiramente talhado em pedra. Minha gente, quem não foi a Brasília ainda, vá. Mas olhe a nossa capital, fazendo uma leitura do simbolismo todo da sua arquitetura. Nada foi feito ali por acaso, não, nada é por acaso, né? Muito menos Brasília. Então visite Brasília, desfrute das suas belezas naturais, da sua vegetação do cerrado, que é linda, diferente, daquele céu maravilhoso que tem no nascente, no poente. Até nublado o céu de Brasília é bonito. Vão visitar a nossa capital, vão lá com os olhos de enxergar beleza e não destruição do jeito que as pessoas, a maioria, está enxergando ultimamente.
quem destrói não somos nós. Nós só contribuímos para pôr aquela gente lá. Mas eles vão sair, viu? Eles vão sair. Vão a Brasília. Olhem com um olhar de amor pela nossa capital, que ela merece. Ela é maravilhosa, ela é iluminada e é a cidade do futuro. Até breve. Termino aqui a segunda parte do meu vídeo. Tá certo? Obrigada.